continuidade ao sermão expositivo narrativo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos estar dando continuidade ao sermão expositivo narrativo. Neste momento, essa aula será uma aula mais rápida, somente para olharmos para um texto que já é narrativo por natureza, ou seja, um sermão naturalmente narrativo, que inclusive era um dos textos que eu havia lembrado e mencionado para vocês. E já que eu havia lembrado e mencionado ele, vamos estar dando uma olhada nele neste momento. Este texto é João, capítulo 2, ok? Evangelho de João, capítulo 2. Para nós ganharmos tempo e para essa aula não ficar extensa, pretendo fazer ela aqui bem próximo dos 20 minutos, para que apenas para que você olhe para esse texto, que após terminar essa aula você possa ler este texto, dar uma olhada nele, olhar ele com esse olhar que eu vou estar te passando agora. Então não vou fazer anotações, vou apenas ler o texto com você e você vai ler o texto comigo, de preferência que você esteja aí com a sua Bíblia aberta também. Talvez você não está num local apropriado no momento, você pode fazer isso logo em seguida que você tiver a oportunidade, tá bom? Não deixe de fazer isso. É um texto muito conhecido, isso facilita para nós. O lado bom é que você já pré-conhece o texto, e o lado ruim é que você já vem para o texto, às vezes com influência de terceiros, ou seja, uma pregação que você ouviu, não que seja errado, uma pregação que a gente ouve e entra para dentro de nós, aquilo que nós recebemos nós vamos também repassar, tá bom? Então não fique preocupado se você foi influenciado por essa palavra por outro pregador. Se foi da parte de Deus, nós temos que realmente compartilhar aquilo que recebemos. Então vamos ler o texto comigo. O texto está aqui. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Viu que é um texto narrativo? Está te contando uma história. Que estava havendo um casamento, então até o contexto ali da situação já está sendo relatada. Então nós vamos ler dessa maneira. É para você ir observando aqui comigo os detalhes do texto, como que você lê o texto, como que você vai olhando detalhes. Então sabemos que é uma festa de casamento, temos uma localização. Eu não acredito que neste caso valeria a pena você estudar sobre Caná da Galileia, que não ao meu ver não teria muita influência no seu desenvolver do texto, mas você pode sim estar aí e estudar sobre Caná da Galileia se você encontrar alguma informação que vai agregar. Não é só para ter informação, você não pode falar, irmãos, eu sei onde é Caná da Galileia, fica a tantos quilômetros, acontece isso. Tem a ver com a sua mensagem? Se não tem, esquece, você não pode ficar contando história que não tem a ver com a sua mensagem. Então estava ali a mãe de Jesus, né? E também sabemos que Jesus. E foi também convidado, eu até antecipei, e foi também convidado Jesus. Veja que o texto está dando uma ênfase. Essa ênfase aqui nós precisamos dela. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Isso é uma informação muito importante, porque sabemos que esse foi o primeiro milagre público de Jesus, ou pelo menos o primeiro milagre que nós temos conhecimento. Então a própria palavra fala que é o primeiro milagre. Então é o primeiro milagre que dá abertura ao ministério de Jesus. E ali se reconhece, né, o Jesus mais claramente como Messias, embora ele já tinha discípulos, mas ali fica notório, cria aquela certeza e as coisas de fato começam a acontecer. João ele tem esse propósito de provar que Jesus é Deus, e ele já começa com este milagre, que é uma prova que Jesus sim era o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido. Tá, mas vamos parar, e para nós ganharmos tempo, já vai pensando aí, vou te dar aqui 3 palavras-chave para você pensar nelas, ok? Então vamos lá. Primeira palavra-chave, sempre que você está lendo uma história, uma narrativa, lições sempre dá certo. Não quer dizer que você tenha que usar lições, mas normalmente ela já vai dar certo.
Então, ou seja, nós poderíamos já olhar para este texto e trabalhar com a palavra lições. Quais lições retiramos desse acontecimento? E lembrando que aqui é um assunto que envolve milagre e também envolve o chamado de Jesus, ou seja, Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus. Então, tem que ter a ver ou com o milagre, que é o que acontece no texto, ou com o ministério de Jesus, ok? Jesus como Messias. Então, Jesus pode ser o nosso foco, quando também podemos trabalhar com o milagre, que seria um assunto secundário, porque por mais que aconteceu um milagre, a proposta de João escrever este texto, deixar registrado para nós, não é só para falar sobre milagre, ok? Nós precisamos entender isso. A proposta é muito maior do que o milagre. A proposta aqui é revelar Jesus. Mas nós poderíamos trabalhar lições deste texto, lições para ter um milagre, ou ensinos deste texto acerca do ministério de Jesus. Poderíamos trabalhar com ensinos, com milagres, com lições sobre milagres. O tema poderia ser oscilante entre esses aí, tipo, como alcançar um milagre, ou como viver o milagre de Deus. Poderia ser ações também, ações para experimentar o milagre, porque aqui vai nos dar esse caminho. Por mais que esse seja o propósito secundário do texto, ele fica muito bem trabalhado nesse assunto milagre, ok? Então já vamos olhar para o texto e ver se nós encontramos algo dessas questões que eu te falei. E nós acabamos de ler que Jesus também foi convidado. Então, se nós tivéssemos pegado lições para um milagre, ou lições para uma transformação, aqui não houve transformação de vinho, então, transformações da água em vinho, então poderia trabalhar aqui com um tema sobre transformação de vida. Aquele que transformou água em vinho também transforma a vida. Então poderia ser sobre transformação. Primeira lição, Jesus foi convidado? Lição é algo a se executar, algo a se copiar. Então seria lição, convidar Jesus, ou Jesus precisa ser convidado. Poderia tanto falar isso, quanto falar dessas duas formas. Jesus precisa ser convidado, ou Jesus foi convidado. Poderíamos também trabalhar, por exemplo, com ações. Primeira ação para se ter um milagre. A primeira ação é convidar Jesus. Ok? Primeira, ações para a transformação de uma vida. Primeira ação, convidar Jesus. O que eu quis frisar aqui é o convite de Jesus. Se você entendeu, independente da palavra-chave que você vai aderir, convidar Jesus tem que entrar no seu sermão. Tá bom? A não ser que você vai falar aqui sobre a divindade de Jesus, ou sobre o ministério de Jesus. Aí não tem como você falar assim, primeira verdade sobre o ministério de Jesus, Jesus precisa ser convidado. Não. Aí essa parte seria o nosso tema, ok? E nós íamos falar outras coisas sobre o ministério de Jesus. Quando eu chegar aqui em algo que encaixa no ministério de Jesus, eu vou te mostrar como que a escolha do tema muda a escolha dos nossos focos. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Se nós estivéssemos aqui escolhido trabalhar com lições para um milagre, a falta de vinho nos é importante. Por quê? Porque normalmente nós alcançamos o milagre quando precisamos de algo. Se está tudo bem, você não precisa de nada, entre aspas, não tem um milagre a ser feito. Então a escassez ou a necessidade é o palco, é o caminho, é o processo inicial, é a primeira etapa, enfim. A necessidade ou a escassez ou o problema também faz parte do processo do milagre. E isso fica até muito fácil de aplicar, correto? Porque se você se dirige para a igreja, para pessoas que estão cheias de problemas, cheias de necessidade, eles estão com uma das coisas necessárias
para experimentar o milagre. Porque se eles não tivessem nenhum problema, nada precisaria ser feito. Então aqui eu já tiro uma outra lição do texto, ou uma outra verdade, ou um outro processo, ou uma outra ação para que o milagre aconteça. Precisa existir ali a necessidade. Vamos continuar porque eu empolgo e a gente não vai terminar o texto. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho, tá? Isso estaria no mesmo ponto, tá joia? Porque eles não têm vinho, tendo acabado o vinho, tá narrando ali o mesmo problema. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui, veja bem, sobre milagres, sobre transformação, temos outras lições, outros aprendizados aqui. Eu acabei que ia falar 3 palavras-chave. Me perdoa, que eu já falei dezenas aqui, mas é bom que você veja como podemos usar palavras-chave diferentes, tá bom? Mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Perceba que uma outra lição que temos aqui, se for quanto ao milagre, é que tem a hora certa. É que Jesus está aguardando o momento certo de operar. Não é que ele não vai operar, ou não é que ele não pode. Às vezes ainda não chegou o momento certo. Então essa é uma lição que nós tiramos, esse é um aprendizado. Existe um momento certo para que as coisas aconteçam. Tá joia? Agora, se formos falar sobre o ministério de Jesus, então aqui nós já temos uma verdade, palavra-chave, verdade. Uma verdade sobre o ministério de Jesus é que ele agiu na hora que ele deveria agir. Ou seja, Jesus veio no tempo que deveria vir, Jesus fez os milagres que precisava fazer, Jesus entregou o que precisava entregar. Jesus fez tudo na hora certa, no tempo de Deus. Ok? Jesus não atrasou para curar Lázaro, para ressuscitar Lázaro. Jesus age na hora certa. O ministério de Jesus é assim. Na hora que chega a hora dele, ele age. Na hora que chega a hora dele, ele interfere. E vai chegar um tempo em que Deus vai destruir todo o mal. Vai chegar o tempo. Tem a hora certa. Calma. Tá difícil? Tá. Mas tem a hora certa. Que Jesus entra na história e transforma ela. Eu falei que eu não aguento, né? Nós somos... Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Opa! Temos outra lição aqui para o milagre acontecer? Obediência. Fazer tudo que Jesus quer que faça. Porque tem gente... Aqui eu estou no tema milagres, nesse momento. Lições para o milagre. Uma outra lição que nós encontramos aqui para o milagre é que precisamos fazer a vontade de Deus. Tem gente que está querendo um milagre, mas não está obedecendo a Deus. O que Deus quer que aquela pessoa faça, ela não faz. A posição em que o Senhor quer que ela esteja, ela não está. Mas ela está querendo o milagre, mas não está fazendo o que o Senhor quer que seja feito. Se não fizer o que o Senhor quer que seja feito, não vai ter um milagre. Isso, irmãos, lembrando que na hora de sua explicação, você vai contar dentro da história, por isso que é narrativo. Por exemplo, sobre essa parte aqui, fazei tudo que ele vos disser. Então nós pegamos aqui uma lição que é obediência. Aí como que você vai explicar isso? Quando Jesus, por mais que a gente estaria antecipando o texto, quando Jesus pede para que tragam as talhas cheias de água, se eles não obedecessem, não experimentariam o milagre. Ou seja, a desobediência deles. Para que? Não querem nada, vamos trazer. Cara, o que esse cara está querendo talha de água? Nós estamos querendo vinho. Não tem ninguém com sede. Não faça, não perca seu tempo. Teria um milagre? Pode ser que Deus ia fazer uma intervenção, pode, mas provavelmente não. Tá bom? Não porque Jesus estaria limitado a isso. Não é isso, irmãos. Mas é porque, será que Jesus, mesmo pedindo, eles desobedecendo, ele iria querer operar o milagre? Entendeu? Por isso que é narrativo. A gente vai explicar tudo dentro da história. E aí fica mais fácil exemplificar. Assim como aqueles homens, aquele povo, se eles não obedecessem Jesus, cumprindo ali a vontade dele, não experimentariam o milagre. Assim também é você que, se não cumprir a vontade de Deus, não fazer o que ele quer, você pode estar perdendo ou deixando de experimentar seu milagre.
Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Caso você ache importante falar da quantidade, para dar uma ênfase na quantidade, que seria até legal, caberia no texto, teria a ver com o texto, para mostrar assim, a grandeza da transformação. Caso a sua Bíblia não tenha uma tradução aqui de quanto representa isso nossos dias em litros, ou em tamanhos de caixa d'água, ou em tamanhos de pote calão de água mineral, você pode fazer essa tradução e isso vai agregar conhecimento no seu sermão, ok? Ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Essa questão de que ele mandou encher e encheram está lá dentro do nosso tópico das lições de obedecer, tá bom? Estaria tudo ali dentro daquele mesmo tópico. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os sabiam os serventes. Por que os serventes sabiam? Porque eles fizeram parte do processo do milagre. Olha só, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Sério, seríssimo. Nunca tinha pensado nisso. Quem experimenta um milagre sabe a fonte dele. Isso é uma lição que eu nunca pensei. Seríssimo, estou lendo aqui agora. Se bem que eu sabia os serventes, eu nunca tinha observado. Olha só, quem vive o processo do milagre sabe da realização dele. Porque muitas vezes você experimenta um milagre, você conta para as pessoas, tá de brincadeira, né? Tudo esse povo é milagre, tudo esse povo é Jesus. Mas você que experimentou, você sabe o que Jesus fez na sua vida, você sabe a grandeza do milagre, e você sabe que foi ele, porque você participou do processo, você estava ali no processo. Não é ninguém que te contou, você viu com os próprios olhos, experimentou com a própria pele, ouviu com os próprios ouvidos. Isso é maravilhoso, tá bom? Mas vamos lá. Mas agora eu fiquei impressionado, tá? É assim que acontece. Você lê o texto e Deus te dá, na hora que Ele quer. Porque eu já li esse texto, inclusive ajudando outros alunos a trabalhar esboço. Eu nunca preguei neste texto, tá bom? Nunca estudei ele para pregar e, portanto, nunca fiz um estudo específico dele. E também nunca tinha observado isso. E eu nem vi ninguém até hoje falar sobre isso. Não é que não tenha falado, eu só não ouvi, tá bom? Serventes que tinham tirado a água chamou o mestre Sala ao noivo. E lhes disse, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Opa, bom vinho? Peraí. Por que esse vinho é melhor do que o outro? Esse vinho é fruto do milagre que Jesus acabou de fazer. Temos uma lição sobre o milagre. O que Jesus faz é maravilhosamente bem feito. O milagre de Jesus é melhor do que o estado natural. Ah, mas eu estou doente. Quando Jesus te curar, o seu estado é melhor do que o anterior. Porque agora você só não está mais curado, mas sua fé está melhor. Você é uma pessoa transformada. Agora você aumentou sua confiança em Deus. Agora você aumentou sua obediência. Agora a sua vida de oração já melhorou. Agora a sua fé já foi ampliada. Agora o seu conhecimento de Deus já é muito maior. Agora você fala como Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu sei bem quem é o meu Deus. Porque agora ele já não só ouviu falar, agora ele já experimentou, agora ele já sabe quem é, ok? Até esqueci a fala que Jó falou, mas me fugiu a memória, eu não falei ela certinho não, tá bom? Mas você conhece, você sabe bem do que eu estou falando. Ele disse, ok, aqui já chegamos até aqui, ok? Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. Lembra que eu falei que a Bíblia mesmo falava que era início, que era o primeiro? Então está aqui. Derruba aí os apócrifos, tá? Por isso que você não deve ficar recorrendo a livros extra-bíblicos se você não conhece a palavra. Aqui está dizendo que ele deu início. Nos apócrifos vai falar que ele fazia um monte de coisa desde criança. Cuidado. Autoridade bíblica de palavra de Deus, fonte segura, é a palavra de Deus, que Deus manteve, tá? A Bíblia, Deus manteve.
A Bíblia sofreu perseguições, irmãos. Teve época que os imperadores confiscava os pedaços, tudo que encontrava e queimava. E quem não cedia era preso. Isso criou, na época, os traditores. O que é os traditores? Aqueles que entregavam os pedaços da Bíblia, cediam à vontade do Estado. Mas muitos não foram traditores, muitos não cederam e foram mortos, presos, sofreram. Mas Deus sempre sustentou sua palavra. A palavra nunca deixou de existir. Sempre tentaram destruir, não destruir. Porque Deus tinha um propósito, era plano de Deus, era dele, era de Deus, era proposta de Deus, e o que Deus criou, Deus sustentou até o fim. Essa é a palavra de Deus que nós temos, você pode confiar. Meu tempo está acabando e eu preciso sair para ir trabalhar, por isso que eu estou fazendo essa aula mais rápida aqui para você já preparar aí sua mente para este texto. Depois nós vamos colocar esse esboço no papel, tá joia? Mas aqui nós já tiramos bastante lições sobre este texto, tá bom? Olha só. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós podemos pegar aqui mais lições sobre o milagre. Só que nós temos que tomar cuidado agora, porque nós estamos começando a ter lições em excesso. Talvez não caiba todas no sermão, nós vamos ter que começar o quê? A delimitar, diminuir elas, fazer alguma escolha, abrir mão de algumas, tá bom? Mas olha só, olha uma outra lição. O milagre, uma lição para o milagre é que o milagre precisa ser para a glória de Deus. Nós queremos um milagre só para usufruir de Deus, mas o milagre é para manifestar a glória de Deus. É para que as pessoas conheçam a Deus, para que Deus seja exaltado. Não para que quem orou, ajudou a orar, seja exaltado. Não para você falar, mas eu fiz campanha e eu sou crente. Não é para a sua exaltação. Não, mas é porque eu tenho intimidade com Deus, é porque eu sou diferente. Ninguém tem a fé que eu tenho. Não, não é para isso, não é para exaltar você. Não é para exaltar aquele que colocou as mãos, para aquele que orou, para aquele que te ajudou. Precisamos fazer tudo isso, mas é para exaltar Deus, é para exaltar Jesus, é para a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. Podemos também colocar uma outra lição sobre o milagre, que tem a função de fazer com que aqueles que conhecem a história creiam em Deus. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Tem uma menina na minha família que teve um câncer terrível, que ninguém acreditava na sobrevivência dela. Foi uma luta, e quando os próprios médicos que cuidaram dela viram o que Deus fez na vida dela, nem eles acreditam. E é notório, é conhecedor de todo o hospital o que Deus fez na vida daquela menina. É algo extraordinário, algo maravilhoso. Deus é bom. Pode ser que em algum momento desse curso ela apareça para você e diga: eu sou o milagre que o Fernando fala. Em nome de Jesus. Quem sabe eu só gravo um videozinho dela aí de minutinhos só para ela falar: eu sou uma das pessoas que Deus operou um grande milagre. Porque o Senhor opera milagre. Isso faz com que pessoas creram nele. Principalmente quem segue Jesus. Porque tem muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos meio descrentes, meio desanimados. E Deus opera um milagre. Uau! Nossa fé aumenta. Sim, é uma lição, é um propósito, ok? Tá bom? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois. Percebam algo aqui. A narrativa mudou. Jesus se movimentou. O cenário foi desfeito. A história acabou. E um novo cenário se abre. Ah, Fernanda, mas sua Bíblia não está com as perícopes divididas. Foi bom para você perceber isso. Que não é porque minha Bíblia aqui não está com a divisão que eu vou continuar lendo o texto. O texto mudou. Acabou na sua história. Por isso que a narrativa tem início, meio e fim. A história começou, teve a festa, teve o problema, teve a solução, teve o encerramento. Acabou a história.
Eu não posso continuar lendo. Não posso porque a história mudou. É outro assunto, é outra narrativa, é outra perícope, é outro propósito. Encerramos. Ok? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Espero que você tenha aqui entendido como que você lê um texto narrativo, observando nele ali alguns detalhezinhos que você vai anotar, jogar para o seu esboço, e aquilo vai servir de forma sobrenatural para você. Amém? Fique em paz. E leia o texto, sentado, com papel e caneta na mão. Faça isso você, para o seu crescimento, para a sua edificação. Esqueça tudo que eu falei, abra o texto de novo. Só você, olhando ali. Lições para um milagre? Lições para uma transformação? O que aprendemos com este texto? Se for o que aprendemos, é um aprendizado. Então, primeira coisa que eu aprendo, segunda coisa que eu aprendo, terceira coisa que eu aprendo. Primeiro aprendizado, segundo aprendizado, terceiro aprendizado. Lições. Primeira lição, segunda lição, terceira lição. Verdades. Primeira verdade, Jesus precisa ser convidado. Segunda verdade, pode haver escassez. Terceira verdade, devemos obedecer. Ok? Conseguiu entender a lógica? Faça isso. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.